Chegou a hora da palavra de Deus, chegou a hora da nossa meditação, da nossa reflexão. Momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, Momento de Reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão, mais uma parábola, mais uma ilustração do reino de Deus para as nossas vidas, para falar com a gente. E eu trago para vocês hoje uma reflexão emocionante. Eu confesso a vocês que quando eu estava meditando nessa reflexão, quando eu estava meditando nela, eu vi essa reflexão dentro de um filme. E eu falei, eu preciso gravar essa reflexão, eu preciso trazer uma revelação dessa reflexão. Talvez você tenha visto isso também, não me lembro se é um filme, se é um vídeo, mas é muito impactante. E eu quero compartilhar com você agora. A reflexão de hoje que eu trago, o tema dessa ilustração, é intitulada como A Vista da Janela. Conta-se a história de dois homens seriamente doentes que ocupavam o mesmo quarto de um hospital. Um deles ficava sentado em sua cama por 1 hora todas as tardes. Isso era feito para conseguir drenar o líquido de seus pulmões. A sua cama ficava próxima à única janela que existia no quarto daquele hospital. O outro amigo, outro homem, era obrigado a ficar deitado de bruços na sua cama o tempo todo. E mesmo assim, eles conversavam muito, falavam sobre suas mulheres e suas famílias, suas casas, seus empregos, seus envolvimentos, até mesmo com o serviço militar, onde eles costumavam ir nas férias. E toda tarde, quando o homem perto da janela podia sentar-se, ele passava todo o tempo descrevendo ao companheiro que estava deitado de bruços, contando para ele todas as coisas que ele podia ver através da janela. E então, o homem que ficava de bruços começou a esperar por esse período, onde seu mundo era ampliado e animado pelas descrições do companheiro que ficava sentado. Já que ele ficava de bruços o tempo todo e não podia ver mais a janela lá fora, ele esperava que aquele amigo narrasse as coisas que ele via pela janela. E então o amigo sentado, quando chegava na sua tarde, sentava ali e dizia que a janela dava para ver um parque com um lago bem legal. Olha, ele dizia, tem patos, tem cisnes, os brincando nas águas, enquanto as crianças navegam com seus pequenos barquinhos, pedalinhos. Tinha jovens namorando, jovens andando de braços dados em meio às flores, e estas possuíam cores como se fosse arco-íris, grandes e velhas árvores, cheias de elegância na paisagem, e uma fina linha podia ser visto no céu da cidade. Quando o homem de perto da janela fazia suas descrições, ele fazia de modo primoroso e delicado com os detalhes, e o amigo que ficava deitado fechava os olhos e imaginava aquele show pirotécnico de cores e de alegria de imagens que era vista pela janela. Porém,
Dias e semanas passaram-se e uma manhã a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos dois homens, mas achou um deles morto. O homem que ficava perto da janela tinha morrido pacificamente, morrido durante o sono da noite. Então a enfermeira estava entristecida e chamou os atendentes do hospital para levarem o corpo embora. Assim que julgou conveniente, o outro homem pediu à enfermeira que mudasse a sua cama para perto da janela. A enfermeira ficou feliz em poder fazer esse favor para o homem que ficava sempre deitado, para o homem que estava ali, pelo menos para confortá-lo um pouco mais. Colocou perto da janela e deixou sozinho no quarto. Vagarosamente, o paciente se apoiou em seu cotovelo para conseguir olhar pela primeira vez pela janela, porque agora não tinha mais o seu amigo que narrasse aquilo que estava vendo pela janela. E ele esticou o máximo, lutando contra a dor, através do seu cotovelo ali, apoiando no seu cotovelo, para poder olhar através da janela. E quando conseguiu fazê-lo, deparou-se com um muro todo branco. Foi então que ele chamou a enfermeira e perguntou: enfermeira, o que levou o meu companheiro a descrever coisas tão belas todos os dias pela janela? Esse muro está aqui há quanto tempo? A enfermeira diz: há muito tempo esse muro está aí. Esse muro sempre existiu aí. Mas ele dizia coisas belas que via pela janela. O que levou ele a fazer isso, enfermeira? Se só dá para ver esse muro branco. Foi então que a enfermeira respondeu que aquele homem, a qual ficava todo dia narrando as coisas da janela, era um homem cego. Não podia ver nada, mesmo que quisesse, ou mesmo que tivesse coisas para ver. E ela terminou dizendo: talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegrar você, pois ele via sua dor e começou a contar essas coisas como se fossem histórias do seu coração para alegrar você. Na moral da história de hoje, do que eu tenho aqui para trazer para vocês, é uma coisa muito importante, que a gente precisa entender que há uma tremenda graça, uma tremenda alegria em fazer pessoas felizes. Às vezes, independente da nossa situação atual, a gente precisa entender que dividir problemas e pesares é ter metade de uma aflição. Mas felicidade, quando ela é compartilhada, é ter o dobro de felicidade. Se você quer se sentir rico de verdade, apenas conte coisas que você tem e que o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, hoje é um presente. E por isso que é chamado de presente o dia de hoje. Muito bem, meus amados, essa é mais uma ilustração, mais uma história para nossa meditação, para que você possa meditar aí na sua vida, à vista da janela. Essa história me chama muita atenção, desses dois homens que estão deitados no seu leito, cada um com o seu sofrimento, cada um com a sua enfermidade. Um não podia nem ver nada, o outro também não. Um era cego e o outro estava de bruços.
E aquele cego que da nossa história podia muito bem contar histórias terríveis. Dizer, cara, que desgraça a minha vida. Eu sou cego, é só escuridão, é só treva, eu não vejo nada. Eu não tenho cores, não vejo felicidade, não vejo nada. E dizer isso para o outro homem que já estava mal, ali deitado de bruços. E contar histórias horrendas, histórias tristes. Mas aquele homem decidiu contar histórias que ele sonhava. Que talvez os seus olhos não pudessem enxergar porque ele era cego. Mas histórias e visões que estavam dentro do seu coração. Assim é na vida, querido. Existem pessoas que você encontra que elas parecem que têm a função de te colocar para cima. E existem outras que ela chega perto de você, parece que pesa, parece que... E que tipo de pessoa você é? Quando você chega perto de um amigo, quando você chega perto do seu familiar, quando você chega perto de alguém, você é aquela pessoa que coloca para cima ou você é aquela pessoa que coloca para baixo? Você é aquela pessoa como a sunamita que talvez a coisa não está muito boa, mas você diz, vai tudo bem. E o vai tudo bem da sunamita, a gente precisa entender isso aqui. A sunamita, ela diz, vai tudo bem, mesmo que não estava bem, mas ela diz, vai tudo bem pela fé. Ela diz, vai tudo bem porque ela cria no Deus que deu o filho a ela. Às vezes a gente diz, mas por que eu vou dizer vai tudo bem, se não estar bem? Não estar bem hoje, mas amanhã vai estar. Então por isso eu já profetizo que vai tudo bem. Eu não estou dizendo para você ser hipócrita e sair por aí, talvez no meio da sua crise, sorrindo para todo mundo e mandando beijos para todo mundo e por dentro destruído, acabado. Não, eu respeito o seu momento de dor. Eu sei que todos nós temos os nossos momentos de guerra e de crise, mas podemos, indiferentemente de tudo isso, ser alguém melhor para as pessoas, mesmo no meio da nossa crise. Proporcionar alegria para alguém é proporcionar alegria para nós mesmos. Por exemplo, por muitas das vezes, como pastor, já sou pastor, vai fazer 20 anos, bem dizer, que eu pastorei, né? Eu pastoreio desde 2004, ou seja, 18 anos pastoreando. E, bom, a minha história é larga, eu não gosto de ficar só contando a minha história, mas vamos lá. E na minha história, na minha experiência de vida, por muitas das vezes, eu tive que pregar, eu tive que subir em cima da tribuna com muitas dores de enfermidade, com muitas dores no coração, como locutor, como comunicador de rádio. Por muitas das vezes eu entrei no ar, antes de entrar no ar eu estava chorando. Por muitas vezes eu fiz programas e programas com preocupação, com dificuldade, com tristeza, com amargura no coração. Mas de nenhuma dessas vezes que eu me lembre, eu passei para os meus ouvintes ou para as minhas ovelhas a desgraça. Eu vou te falar uma coisa, o que acontece. Eu quero te ensinar isso aqui hoje, eu quero desatar a sua vida para você viver a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força. Sabe uma coisa, eu vou te contar um segredo meu, bem particular, que é bom para testemunho e para a glória de Deus. E muitas vezes, quando eu entrei desse jeito, sabe como aquelas lutas, as provas que eu entrei no ar, muitas das vezes entrei no ar com luta e prova e foi vencido, e muitas das vezes, quando eu entrei pregando, e como é que eu venci aquilo? Eu vou te contar um segredo que Deus faz comigo, e eu quero declarar que Ele pode fazer contigo também. Porque todas as vezes que eu entrei no ar, no rádio, todas as vezes que eu ministrei, que eu subi no púlpito para pregar uma palavra, eu estava sendo um canal de Deus para alguém. Eu estava querendo levar a perspectiva de fé para alguém. Eu queria ampliar a bênção de Deus na vida de alguém. Eu queria multiplicar a alegria na vida de alguém. Quando eu venho para o rádio e trago alegria, brinco com o ouvinte, toca louvor, a gente brinca, a gente sorri. A minha função aqui é levar alegria para o seu dia. Porque se você quer desgraça, você vai ligar o jornal, o noticiário lá do Datena, lá no Cidade Alerta da Vida, essas coisas aí, e você vai ter desgraça.
É só ligar a TV, noticiário, qualquer noticiário que você pegar aí. Meu irmão, é difícil dar notícia boa, é só desgraça. Talvez do seu bairro, onde você mora, é só desgraça. É desgraça, tá aí em qualquer lugar. Esses dias, pela manhã, meu filho foi sair pra escola, a pastora foi levar ele pra escola, graças a Deus, foi levar pra escola um rapazinho da idade do meu filho. O cara passou de moto, levou o tênis do menino de manhã, 7 horas da manhã, levou o tênis. Que desgraça. Talvez você tá aí, cheio de problema, tá desempregado, tá aí, amargurado. E a minha função é trazer alegria para você. E quantas vezes, seja aqui pelo rádio, seja no púlpito, eu cheguei também com problemas, com crises. E quando ligou o microfone, quando eu subi no pedestal, no altar, quando eu sentei nessa cadeira e entreguei o meu melhor. Muitas vezes falei, Deus vai fazer para as pessoas, mas na verdade eu estava falando para mim, Deus vai fazer. Muitas das vezes eu disse, creia que ele vai operar, mas na verdade eu não estava dizendo para as pessoas, eu estava dizendo para mim. Quantas foram as lives de oração que eu fiz, orando na madrugada com o pessoal quando fazia live de oração, e as pessoas achando que eu estava ali chorando e orando por elas, eu estava chorando e orando por mim por causa das minhas crises. Porque eu sou ser humano, não é porque eu sou pastor que eu sou super-homem, e você também não é super-homem. Mas o que eu quero dizer para você hoje, quero que você entenda hoje aqui, que todas as vezes que eu orei chorando, dizendo, Pai, abençoa essa família, abençoa o filho desse irmão, eu estava dizendo, Pai, abençoa a minha família, abençoa o meu filho, abençoa a minha filha, abençoa a minha casa, abençoa minhas finanças. Todas as vezes que eu disse aqui, eu digo aqui, muitas das vezes, não todas as vezes, mas muitas das vezes que eu disse aqui, ou que eu disse no altar da igreja, Deus vai fazer. Eu estava dizendo muitas das vezes para mim, mas eu pensava isso para alguém. Quantas vezes eu ri sem querer rir, mas eu ri porque eu precisava rir, e quando eu ri, aqui tem um segredo de tudo. Aqui eu quero chegar para você hoje. Porque quantas vezes eu profetizei para alguém, eu estava profetizando para mim, e aquilo que eu profetizei para alguém eu recebi na minha vida. Porque muitas vezes quando eu entrei aqui com dores e comecei a sorrir com vocês, comecei a rir com vocês, eu comecei a ser curado, e eu troquei no final do programa as minhas lágrimas por alegria. Já entrei muitas das vezes no ar triste e saí do ar com a alegria no coração e pronto para resolver os meus problemas. Já subi no púlpito enfermo, com dores em vários lugares, talvez, do corpo, cabeça, dente. Já subi com dores em quase todo lugar do corpo, dor na perna, dor na junta, dor. Já subi em vários lugares com dor, passando mal, coração batendo forte. Já preguei passando mal. Mas quando chegava ali, Deus me curava, porque eu declarava a cura das pessoas. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem aflição, e talvez você tenha suas dificuldades, as suas aflições. Mas você tem duas opções: ou você pode ficar focado nela, embrenhado nela, deprimido com ela, ou você pode começar a ser profeta. Você pode ser aquele que vai levar alegria, você pode ser aquele que vai superar essa dificuldade, essa luta. Não contagiar as pessoas com o seu problema, mas contagiar as pessoas com a alegria que vem do Senhor na sua vida. Porque todas as vezes que eu preguei com alegria, todas as vezes que eu trouxe o programa com alegria, todas as vezes que eu orei com alegria, a alegria que eu sentia não era alegria minha, era a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor foi me dando força. E na alegria do Senhor que foi me dando força, eu fui declarando força sobre o povo. Então é isso que eu quero dizer para você hoje. Você tem duas opções da sua vida, como esse cego da nossa história hoje. Você pode olhar para a janela, ou nem olhar para a janela porque você é cego, né? Se ele olhar, se veria uma parede, mas você pode visualizar o melhor de Deus na sua vida. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Chega de olhar para a crise somente. Chega de olhar, eu sei que talvez você está aí com a porta fechada, talvez você está aí com um último alimento na sua despensa, talvez a comida já acabou. Você está dizendo, pastor, eu não me lembro a história de uma vez que eu pregava aqui e eu falava, Deus vai trazer o alimento, vai trazer o alimento. A irmã contou o testemunho depois dizendo, pastor, quando o senhor falava, Deus vai trazer alimento, eu tinha só o almoço na minha panela, depois do almoço eu não sabia o que ia fazer para a janta da minha família. Mas eu ouvi tanto a sua palavra, pastor, eu ouvi tanto a sua palavra,
palavra, que depois que acabou a palavra eu fui na rua, fazendo não sei o que, encontrei com a irmãzinha da igreja, irmã, estava te procurando porque Deus mandou te dar uma cesta básica e foi abençoada. Então talvez você, seu caso, talvez a sua despensa está vazia, talvez as suas contas estão todas vencidas, os credores estão batendo na sua porta, talvez você está desempregado há tanto tempo, talvez você foi abandonada, rejeitada pelo seu marido, traída por ele, talvez você está vivendo, eu não sei qual é a crise desse dia, e eu quero trazer para você a palavra do Senhor dizendo o seguinte: minha amada, chega de olhar para essa crise, comece a olhar com os olhos da fé que você vai sorrir, comece a olhar lá na frente que você vai se alegrar, comece a ver o presente que Deus te deu, que é a vida, o presente que Deus te dá com essa palavra de hoje, que essa palavra entre no seu coração de uma forma tão especial, de uma forma tão tremenda, que você, ao invés de ver só a tristeza, ver só suas dores, comece a ver um Deus que trabalha a seu favor, um Deus que manda a tua história, um Deus que vai virar o teu cativeiro. Pastor, eu não consigo ver, mas se você começar a crer, você pode receber, porque Jesus disse para Marta e Maria: filha, vocês só precisam crer, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. É isso que eu quero dizer nessa noite, perdão, nessa hora, nessa história. Esse homem que era cego tinha um amigo do lado enfermo, e quando você está enfermo, você passa para outro enfermo. Tem aqueles irmãos que são tão zica, tão sabe, ai, que nojo desse tipo de pessoa, que alguém fala assim: eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça, tô de dente. Ele quer ser superior até nas dores. Tem pessoas que querem ser superior nas dores, quer ganhar nas dores. Meu irmão, tá com dor de cabeça, Jesus vai te curar. Eu posso estar com dor de dente, dor de braço, Jesus vai te curar. Quantas vezes eu olhei para as... Oh, meu Deus, quantas vezes eu orei pelas pessoas que diziam estar enferma e eu estava sentindo mais dores do que ela. Quantas vezes pessoas vieram para mim com um problema, dizendo: eu vou me matar. E quando contavam um problema, o problema dela era 10% do meu problema. E eu dizia: não, Deus vai fazer. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você pode vencer essas crises sendo um canal de bênção para outras pessoas. Sabe o que é ser pastor? Eu falo aqui muitas das vezes, ser pastor. E talvez você pode ser um pastor da sua família, porque todo pai é um pastor da família. Todo amigo, ele é um pastor da galera. E ser pastor é às vezes deixar a sua dor de lado para curar as dores dos outros. E talvez Deus te chamou para isso no meio do seu ciclo de amizade. Você é aquela pessoa que leva alegria, quando você chega, a alegria entra no ambiente. Eu sou desse tipo de pessoa. Quando eu chego, todo mundo sorri, as pessoas têm prazer de sentar perto de mim, porque você vai ouvir. Eu posso estar na crise da dor, mas eu vou rir junto com você na crise da dor. A gente não precisa de desgraça, porque a desgraça, o mundo e a vida que nós passamos já proporciona. No mundo, Jesus disse: no mundo nós teríamos aflições a gente vai ter. E como é que eu combato isso? Com a fé, com a força, com a esperança, visualizando aquilo que eu não vejo, mas creio, visualizando dias melhores, visualizando situações melhores, visualizando coisas melhores. Então, a partir de hoje, mesmo que você não veja, comece a visualizar a mudança do seu cativeiro, a mudança da sua história. A partir de hoje, mesmo que você não esteja tocando naquilo que você quer, comece a crer por essa palavra, pelo poder de Deus, que você vai poder visualizar a grandeza de Deus na sua vida. Que você, se você, pastor, está tudo errado, comece a visualizar a porta se abrindo, comece a visualizar a cura do teu milagre, comece a visualizar o teu marido voltando, comece a visualizar teu filho pedindo perdão, comece a visualizar você recebendo a tua bênção, comece a visualizar o teu milagre chegando, comece a visualizar aquela causa da justiça sendo assinada, comece a ver. Porque, pastor, como é que eu vou visualizar o que eu não vejo? O que eu não vejo não é fé, mas o que eu creio é fé. E a gente tem que entender que o cristão, ele vive pela fé, e a fé não é o que eu vejo, a fé é o que eu creio, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das que se esperam. Então, se você não vê, e se você não vê, não pode se abater, porque se você se abater, vai abater a sua fé, e se abater a sua fé, você nunca vai ver, porque o que chama a existência o milagre, o que chama a existência a restauração, o que chama a existência a bênção é a fé. Então hoje eu trago essa palavra
palavra de fé para você, para dizer o seguinte: ainda que esteja tudo perdido, comece a crer, receba essa palavra. Pastor, como é que eu vou crer? Sunamita, como é que vai teu filho? Para mim, nos olhos carnais, eu saí de casa e ele estava morto, mas pela fé, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Como é que tá a empresa? Vai tudo bem. Mas farão as contas, os credores? Vai tudo. Eu estou profetizando, eu estou crendo. Eu tenho um Deus que quando eu profetizo, Ele torna a profecia em realidade. Eu tenho um Deus que muda cativeiro, eu tenho um Deus que muda a história, eu tenho um Deus que age pela fé. O combustível do meu Deus agir é a fé. O combustível do meu Deus trabalhar é fé. O combustível do meu Deus fazer é fé. Então Deus não quer mais nada de você, além de que você tenha fé. Eu quero terminar essa reflexão de hoje dizendo isso para você. Seja alguém que vai viver da fé, e seja alguém que vai levar a fé. Talvez aquele amigo que está tão mal, aquela mãe, aquele parente, só precisa de uma história boa. Só precisa de alguém, porque para falar que ele não presta, para falar que ele não é, tem muita gente já. Para falando que não está certo, já tem muita gente já. Para falando que já deu errado, tem muita gente já. Mas que você não seja essa muita gente, mas que você seja diferente no meio de tanta gente. Que você plante a fé, que você plante o amor, que você plante o carinho, que você plante a felicidade. Talvez todo mundo está entristecendo, mas você vai ser aquele que vai levar a felicidade. Você é o agente do milagre, você é o portador da felicidade, a portadora da felicidade. Você é aquela que vai alegrar sua filha. Quando todo mundo já alegrou sua filha, você vai alegrar sua filha, você vai alegrar o seu filho. Você é o pai que faz a alegria dessa casa, você é a mãe que faz essa casa se alegre, você é a mulher que faz o seu casamento se alegre. A mulher sabe que dificultar com alegria. Então chega de viver uma vida, eu tô olhando pro problema, eu tô vendo só problema, tudo bem, você pode estar com problema, eu respeito e sei que pode vir tantos problemas. Então tira os olhos do problema hoje e olha para a janela da fé e veja Jesus trabalhando a teu favor. Veja Jesus mudando a tua história agora na janela da fé. Fecha os teus olhos, talvez a cegueira seja o essencial para você enxergar aquilo que os seus olhos ficam vendo. Então esteja como cego diante das crises, esteja como cego diante das barreiras, seja como cego diante das muralhas e comece a enxergar o teu milagre chegando pela tua porta, o teu milagre te pedindo perdão. Comece a enxergar a tua bênção chegando aí na sua porta, comece a enxergar o teu milagre hoje, comece a enxergar a tua bênção te alcançando, comece a enxergar o teu Deus te honrando. Comece a enxergar a manifestação da grandeza de Deus na sua vida. Deixa eu orar por você rapidamente. Meu tempo acabou. Pai, coloque colírios espirituais nos olhos dos seus filhos, para que eles possam, pelos olhos da fé, enxergar. Abra os olhos dos seus filhos, para que eles possam ver o milagre. Abra os olhos da sua igreja, abra os olhos daqueles que são seus, que estão comigo nessa live, dessa pessoa que está me ouvindo agora, para que pelos olhos da fé eles possam ver o Senhor agir, o Senhor fazer, o Senhor operar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, receba essa palavra e enxergue aquilo que o seu coração precisa ver. Shalom. Muito bem, meus amados, esse é o momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. E se você gostou dessa reflexão e quer receber reflexões como essa, palavras de Deus como essa diariamente, eu posto ministrações como essa no nosso grupo da nossa rádio. Não é um grupo de bate-papos, é apenas um grupo de recebidos onde diariamente eu posto as ministrações, os nossos conteúdos, as nossas lives, início das nossas lives de programa, de culto, para te abençoar. Tudo gratuitamente. E se você quer receber tudo isso e quer seguir a gente, ficar no nosso grupo, recebendo diariamente toda essa bênção de Deus, é só você baixar o nosso aplicativo agora, Rádio Pleno Louvor na Play Store. Baixa o aplicativo Rádio Pleno Louvor,
Quando você baixar o aplicativo no seu smartphone, deixa ele aí. Entre no menu do aplicativo Grupo de Ministrações, clica lá. Quando você clicar, automaticamente você vai entrar no nosso WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp. Quando entrar no grupo, fica por lá. Que diariamente você vai receber uma visitação no nosso grupo e receber as ministrações como essa. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele abra os teus olhos para que você possa ver o milagre de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Até uma próxima. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Graça e paz. Shalom.